Vídeo a gente está continuando o nosso estudo sobre os atributos de Deus, ainda dentro de Teontologia 1, né? Em Teontologia 1 a gente quer responder a pergunta quem Deus é, e no estudo dos atributos de Deus, até agora a gente tinha visto os atributos incomunicáveis, que são aqueles que são menos partilhados com as criaturas de Deus. A partir desse vídeo, a gente vai começar a falar sobre os atributos comunicáveis, né? O que são os atributos comunicáveis? Como a gente já falou em outro vídeo, são aqueles atributos que são mais partilhados com as criaturas. Quando a gente diz mais partilhados, é porque nenhum atributo é 100% comunicável, como a gente vai ver, né? Sempre que a gente fala de um atributo comunicável, a gente tem que fazer uma observação, porque na verdade a gente não compartilha de tudo aquilo que Deus é. Um nome talvez melhor, né? Um outro nome para atributos comunicáveis é atributos positivos, né? Por quê? Porque quando a gente fala desses atributos, normalmente a gente fala de uma maneira positiva. A gente diz que Deus é ou que Deus tem alguma coisa que a gente também observa nas criaturas, né? Ao contrário dos atributos incomunicáveis, que como o próprio nome já diz, eles são incomunicáveis, eles são não comunicáveis, então eles são negativos. A gente fala deles de uma maneira negativa, usando o não, né? Então, a partir dessa aula, a gente vai falar sobre os atributos comunicáveis. O último atributo incomunicável que a gente viu foi a simplicidade. É o fato de que Deus é simples, Deus não é complexo. E como a gente vai ver a partir desse vídeo, nos outros vídeos, esse é um atributo incomunicável que é fundamental para a gente entender os comunicáveis, porque todos os comunicáveis vão ser meio que derivados do fato de que Deus é simples. Então, o primeiro atributo comunicável que a gente vai ver é a espiritualidade, né? O que é espiritualidade? Dizer que Deus é espírito, né? Muitos textos bíblicos vão falar isso claramente, que Deus é espírito, que Deus é invisível. Apesar do fato de que as escrituras muitas vezes atribuem órgãos físicos e parte do corpo a Deus, né? Tem vários textos bíblicos, né, falando sobre as mãos de Deus, os olhos de Deus, enfim. Mas é interessante que mesmo quando as escrituras atribuem órgãos físicos ou parte do corpo a Deus, sempre são coisas muito limitadas, né? As escrituras, por exemplo, falam que Deus vê, mas elas nunca falam que Deus toca, né? Mesmo quando atribui, é de uma maneira limitada. Só que existem textos bíblicos como esses aí, né? João 4,24, que é um texto clássico sobre isso, né? Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E vários outros textos bíblicos vão nos dizer claramente que, na verdade, Deus é invisível, Deus é espírito. Então, quando as escrituras atribuem essas partes do corpo, esses órgãos físicos a Deus, isso tem que ser uma metáfora, né? Essa é a conclusão que a gente tira a partir de todos os textos que falam que Deus é espírito. Então, todas as vezes que as escrituras falam assim, isso é uma metáfora. Então, por quê? Porque de fato Deus não tem corpo. Deus é puramente espírito. Essa é a definição de espiritualidade. O que é a espiritualidade de Deus? É o fato de que Deus é puramente espírito, certo? Ele não é nada além de espírito. E aí vale novamente uma observação. Estamos falando aqui da essência de Deus. É óbvio que na encarnação Cristo assumiu um corpo humano, mas nós não estamos falando desse evento, né? Nós estamos falando da essência de Deus. A essência de Deus, ele é puramente espírito, né? O professor Bavinck vai dizer o seguinte: que quando a gente fala que o termo espiritualidade é usado para significar que Deus é uma substância exclusiva, distinta do universo, imaterial, imperceptível aos sentidos humanos, sem composição ou extensão. Isso é um espírito, certo? Um espírito é algo que é distinto do universo, que é distinto das coisas que a gente pode ver ou tocar, que é imaterial, certo? Que é imperceptível aos sentidos humanos, né? Então Deus não é um fenômeno que eu possa tocar ou medir em algum sentido. Deus não tem composição, não tem extensão. Isso é espiritualidade, é isso que a gente quer dizer quando a gente fala de espiritualidade.
Os seres humanos podem ter uma leve impressão da espiritualidade, por quê? Porque nós temos uma alma, nós temos um espírito também, né? Então, o que é o nosso espírito, né? O que quer que seja o nosso espírito, Deus é um espírito também. Mas mesmo assim, é, essa analogia do fato de que Deus é um espírito, a analogia disso com o fato de que eu tenho um espírito é limitada. Por quê? Porque a natureza da nossa própria alma não é diretamente conhecida por nós, né? Embora eu sei que eu tenho uma alma, eu sei que eu tenho um espírito, eu não sei como ele é, eu não o vejo, eu não sei nem onde ele está, né? Isso é uma outra discussão que a gente vai ver depois em antropologia. Mas a gente não tem um conhecimento absoluto a respeito nem da nossa própria alma, do nosso próprio espírito, quanto menos do fato de que Deus é espírito, né? Então, por isso é que a gente diz que a espiritualidade é um atributo comunicável, porque em certo sentido ele é compartilhado conosco, porque nós também temos um espírito, certo? Mas em certo sentido. Mas a gente tem que fazer sempre aquela exceção aqui, tomar aquele cuidado. Por quê? Porque a espiritualidade é comunicável porque eu tenho uma alma, ou um espírito. Mas a minha alma, o que a minha alma quer é diferente de quem a minha alma é, certo? A minha alma quer amor, mas a minha alma não é amor, certo? Existem limitações na forma como eu entendo a minha alma. E o motivo por que isso é assim é porque eu sou um ser complexo, eu sou um ser composto de partes. A minha alma pode querer algo que ela não tem, que ela não é, certo? E exatamente por isso a minha alma está sujeita à mudança, porque eu quero coisas que eu não necessariamente sou, que eu não necessariamente tenho. Deus é diferente. Nós já observamos isso nos atributos incomunicáveis. Deus é simples e perfeito. A simplicidade e a perfeição de Deus implica em que tudo que Deus quer, Ele é, né? As Escrituras não apenas dizem que Deus ama, elas dizem que Deus é amor. Elas não apenas dizem que Deus ilumina, elas dizem que Deus é luz. Não apenas que Deus dá vida, mas Deus é vida. Aquilo que Deus quer, Ele é. Aquilo que Deus é, Ele quer. Certo? Porque Deus é simples, Deus é perfeito. Eu não, eu sou um ser complexo. E por isso aquilo que eu quero é diferente daquilo que eu sou. Então, a espiritualidade de Deus é compartilhada conosco? É. Como? Pelo fato de que eu também tenho uma alma. Mas essa partilha, ela é limitada, porque a minha alma não é um espírito perfeito, como Deus é um espírito simples e perfeito, certo? E a espiritualidade de Deus implica diretamente na invisibilidade, né? A gente não precisa nem falar muito a respeito aqui da invisibilidade, porque como Deus não é feito de uma substância material, né? Ele não é feito, ele é imaterial, então ele também não pode ser contemplado, ele não pode ser visto, ele não pode ser tocado, ele não pode, enfim, como eu disse, ele não é um fenômeno que eu possa ver, que eu possa tocar, que eu possa perceber usando os meus sentidos, né? Então, teria muito pouca coisa aqui para falar sobre invisibilidade se não fossem vários textos bíblicos que dizem, que falam, por exemplo, sobre pessoas que viram Deus, né? Então, Moisés, Isaías, Paulo, várias pessoas que contemplaram a Deus. Como é que a gente pode entender os textos bíblicos à luz do fato de que Deus é invisível, né? Então, novamente, o professor vem à nossa ajuda aí. Ele diz assim: Deus é infinito e os seres humanos são finitos e permanecem assim no estado de glória. Inclusive no céu, eu não vou me tornar infinito só porque eu estou no céu, certo? No céu é um estado de glória, é um estado de felicidade eterna, mas não é um estado em que eu vou me tornar Deus, eu não vou me tornar infinito em nenhum sentido. As Escrituras não apoiam esse tipo de ideia. Então, os seres humanos, portanto, nunca podem ter uma visão mais do que uma visão finita de Deus, porque
é parte da natureza humana ser finito, ser limitado. Então, embora a gente vá viver pela eternidade, que é um tempo infinito, mas a gente vai continuar sendo limitado, sendo finito. Mas Deus não, Deus e vai sempre continuar sendo infinito. Então, a representação de Deus na consciência humana, na forma como eu percebo Deus, vai ser sempre finita, certo? Porque eu sou finito, porque a minha consciência nem agora, nem na glória vai nunca ser capaz de aprender, de perceber tudo aquilo que Deus é. Então, toda visão de Deus, então, é um ato de condescendência de Deus. Quer dizer que Deus está mostrando algo para as pessoas, a fim de que as pessoas percebam algo a respeito dele. Mas aquele algo não é tudo. No próprio texto, né, de Êxodo 34, Moisés pede para ver a Deus e Deus diz assim: eu vou fazer passar diante de você a minha bondade. Porque Deus é a própria bondade, aquilo que a gente falou, aquilo que Ele quer, Ele é. Então, aquilo é uma teofania. A gente já falou sobre teofania aqui, quando a gente estudou a revelação de Deus, a bibliologia. Aquilo é uma teofania, é uma parte de quem Deus é, né? Quer dizer, é uma visão de Deus, é uma forma condescendente de Deus de mostrar algo para nós que tem a ver com quem Ele é, mas a gente nunca vai contemplar Deus de fato em sua essência. Isso é uma coisa que seria impossível para nós, né? Agora, nós vamos contemplar Cristo, mas isso é uma outra história que vai ficar para outro vídeo, né? Quando a gente fala de cristologia, a gente vai ver que uma vez que Cristo assumiu um corpo humano, ele não deixa de ter um corpo humano, então ele continua tendo um corpo humano lá no céu. Então, esse corpo humano a gente vai contemplar, como várias pessoas já contemplaram quando ele estava aqui na Terra. Mas isso é uma outra história, que a gente não vai entrar agora. A essência de Deus é invisível. Deus é invisível. E por que ele é invisível? Porque ele é espírito. Todo espírito é invisível, inclusive o nosso próprio. Certo? Então, esse foi o vídeo dos atributos de Deus. Aqui está escrito errado, devia ser parte 5, tá? Mas continue ligado aí, se você gostou do vídeo, dá o seu joinha, porque isso é importante para a divulgação do vídeo, tá bom?